A paz do Senhor Jesus. Quem puder, nós vamos estar de pé. Agora todo mundo alimentado. E depois do café, a gente precisa prestar bastante atenção nas aulas, porque depois tem as perguntas. E quem não acertar as perguntas não pode almoçar. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, clamamos ao Senhor pelo poder do sangue de Jesus. Renova a comunhão com Deus e nos dê mais uma vez o acesso à sua presença. Oramos em nome de Jesus. Sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. O nosso assunto é sobre idolatria. E o texto que nós vamos usar, que será projetado, está no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 ao 4. Vamos aguardar a projeção. Eu vou convidar os irmãos para lerem comigo. Vamos ler juntos esse texto? Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o assunto sobre idolatria. Idolatria, para Deus, é uma abominação. E por que a idolatria para Deus ela é uma abominação? Nós podemos ver em todo o Velho Testamento, Deus, ele reprova a prática da idolatria. Nós vemos no Velho Testamento vários deuses para os quais Israel se inclinou muitas vezes, e Deus reprovava essa atitude de Israel. Nós vemos Baal, nós vemos Astarote, vários deuses ali do Velho Testamento, e Deus reprovava essa conduta de Israel. Nós vemos no Salmo 115, por exemplo, depois os irmãos podem ler a nossa aula, ela vai ser muito rápida e objetiva, me deram 20 minutos aqui. Dizem que é porque Manezinho da Ilha fala rápido, e eu ainda falo mais rápido, e quando eu estou nervoso eu falo mais rápido ainda. Então, por isso que o pastor João já combinou, pede para eles prestarem atenção, senão eles não vão entender. Tá, irmãos? Então, o Salmo 115, depois os irmãos leiam em casa, fala, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Então, Deus, durante toda a palavra, Ele vai deixando aquilo que é o propósito dEle acerca do que é a verdadeira adoração, que é o contrário da idolatria. Então, nós vemos aqui, alguns textos da palavra do Senhor. Por exemplo, nós vemos Samuel, o profeta Samuel, ele chegou para Saul. Aqueles irmãos que estão atentos na escola bíblica dominical, participando aos domingos às 10 horas da manhã, vão entender bem esse assunto, que é um assunto que nós temos tratado nas nossas escolas bíblicas dominicais. Então, Samuel chegou para Saul e disse, olha Saul, Deus tinha dado uma ordem para Saul, e ele não obedeceu completamente a ordem. No coração dele, ele disse, não, eu obedeci, eu cumpri, mas ele não obedeceu aquilo que Deus tinha falado para ele.
Então Samuel chega para ele e diz lá, em 1 Samuel 15, 23, acho que temos até o texto aí, né, Tobias? O próximo, pode passar. Aguardar um pouquinho. Então ele diz assim, olha, o pecado, ó, não? Samuel, ó, rebelião é como pecado de feitiçaria, o porfiar, o que é porfiar? Teimar, é como iniquidade e idolatria. E um texto antes ele fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então o que o Senhor estava querendo ensinar ali, Samuel, a mensagem do profeta para Saul? O Senhor estava querendo dizer, olha, Saul, você quis sacrificar, você preferiu sacrificar do que obedecer, não é isso que Deus quer. E a palavra de Deus, o primeiro mandamento qual é? Os irmãos lembram? Qual é o primeiro dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não é isso? Então, esse é o mandamento de Deus, que nós o amemos acima de todas as coisas. Então, meus irmãos, acima de o quê? Acima das nossas esposas, nossos maridos, acima dos nossos filhos, acima, né, do nosso dinheiro, acima da nossa carreira, acima de tudo. Eu pergunto aos irmãos, é fácil? Não é. É uma batalha, mas esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo de Deus, que nós o amemos acima de todas as coisas. E quando nós começamos a colocar, então os irmãos vejam que idolatria, quando a gente fala de idolatria, a gente pensa, é adoração a uma imagem, adoração a um ídolo. É isso também, mas é muito mais amplo. A idolatria, o conceito de idolatria é muito amplo. Nós podemos dizer aqui que idolatria é tudo aquilo que se opõe entre nós e Deus, ou entre Deus e nós, né? Porque tudo vem dele. Aquilo que se coloca entre a nossa comunhão, aquilo que nós colocamos acima do Senhor. Então, esse é o conceito básico de idolatria. A palavra do Senhor, como nós falamos, coloca Deus como único Senhor, né? Meus irmãos, esse caráter amplo da idolatria, né? Ali de Saul, por exemplo. Por que foi um pecado? Porque ele preferiu fazer a vontade dele, a vontade do povo, ao invés de fazer a vontade do Senhor. Quando eu faço a minha vontade, quando eu faço a vontade do meu coração, quando eu coloco aquilo que é meu acima da vontade do Senhor, quando eu deixo de atender a revelação do Senhor, quando eu deixo de atender aquilo que é o propósito do Senhor, eu estou incorrendo no pecado de idolatria, porque eu estou considerando mais importante a minha vontade, meu esposo, a minha esposa. Tem um texto aqui também que nós vamos passar. O que o Senhor Jesus disse sobre isso? Pode passar. Acho que é o próximo texto, né? Está com um delayzinho aqui, ó. O Senhor Jesus disse assim, ó: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então Jesus estava dizendo que eu não posso amar o meu pai, minha mãe, meus filhos. Não é isso que ele estava falando, né? Ele estava dizendo, olha, se o meu amor e o seu amor por aqueles que são daqui forem maior do que o amor dele, isso é uma idolatria, meus irmãos, porque ele nos amou com amor incondicional. O Pai, na eternidade, preparou esse projeto de salvação, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nós lemos um texto no começo, ali para os irmãos entenderem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo que o apóstolo João está falando ali? De quem que ele está se referindo? Jesus. Ele está se referindo a Jesus, mostrando, meus irmãos, aqui, que o Senhor Jesus, ele não é criatura, ele é criador. Ele estava com o Pai na eternidade. O que diz lá no início, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A gente sempre fala, né? Ninguém precisa ser bom de português aqui, mas façamos é eu ou é mais de um? Mais de um, não é? Plural. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo lá na eternidade. Ele é criador, ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, ele é o único diante do qual nós podemos nos prostrar e dizer: o Senhor Jesus é o nosso Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mostrando a grandiosidade desse ser maravilhoso que é o Senhor Jesus, que deixou a sua glória, deixou a eternidade do Pai, se fez carne, se fez criatura, porque nós somos criaturas. Semelhantemente às árvores, às estrelas, às coisas criadas, todos nós somos criatura. E a partir do momento que nós entendemos que nós podemos nos prostrar diante de uma criatura, isso é uma afronta ao Criador. Por quê? Porque o projeto dele é: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu poder, acima de todas as coisas. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós começamos a colocar a criatura no lugar do Criador, nós estamos dizendo: olha, Deus, esse projeto não é para mim não.
Eu vou substituir esse projeto que o Senhor fez por outro projeto. Nós começamos a colocar o projeto do homem, o projeto da razão, o projeto da vaidade. Então, os irmãos vejam como o aspecto e a definição de idolatria é muito ampla, né? Nós temos muitos aspectos na palavra de Deus, tá? E por isso que o Apocalipse, nós vamos em toda a Bíblia. Ah, pastor, mas me pegaram um texto, falaram desse texto para mim. Mas, o que o pastor Sérgio trouxe aqui na primeira aula? Nós precisamos comer todo o cordeiro, nos alimentar de todo o cordeiro. O cordeiro é a palavra, é Jesus, que alimenta a nossa alma. Não podemos pegar uma parte só da palavra, nós precisamos entender, meus irmãos, a palavra de Deus como um todo. Então, lá no Apocalipse fala o que de Jesus? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim. Ele estava na eternidade, ele aceitou a proposta do Pai de vir, de descer, para nos resgatar, para nos salvar. Por isso, meus irmãos, ele é o único digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Por isso nós não podemos compará-lo, por mais extraordinária que seja a criatura, por mais extraordinária que seja a pessoa, nós não podemos comparar com Jesus, porque ele é criador, ele é eterno, ele não teve princípio e fim, mas eu e você tivemos e temos princípio e fim. Por isso que qualquer homem, por mais santo que pareça aos nossos olhos, jamais pode ser comparado ao Criador eterno e bendito, louvado seja o nome do nosso Deus. E é isso que nós precisamos entender. Se nós entendemos isso nessa aula, nós já vamos sair daqui com um grande ganho nessa manhã, meus irmãos. Amém? Tem mais um texto, pode passar o próximo. Jesus chamou para si a multidão com os seus discípulos e disse: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, né? Aqui nós gostamos muito de dizer, olha, esse meu marido é minha cruz, né? Essa minha esposa é minha cruz, esse meu filho, que cruz que eu carrego, né? Mas Jesus não está dizendo isso não. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Meus irmãos, a grande batalha do homem hoje, ela está na sua mente. E a grande luta que nós travamos todos os dias é negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir ao Senhor. Então, às vezes, nós pensamos, a idolatria está lá fora, é só um ídolo, é só se prostrar diante de uma imagem, de uma escultura. Não, às vezes está na nossa mente, às vezes é uma imagem que nós guardamos. Mas eu conheci um Jesus que era assim, um Jesus de cabelos loiros, um Jesus de olhos azuis, né? É isso que a palavra fala dele? Não. A palavra em Isaías fala que ele era como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, os homens viravam o rosto para ele, mas ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Não tinha beleza nem formosura para que o contemplássemos, mas a beleza dele estava em que ele veio cumprir o projeto do Pai, se entregou por mim e por você, foi fiel, obediente até a morte de cruz, e ele foi o único que morreu, ressuscitou e está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto aos irmãos aqui, será que nós podemos falar de Pedro? No princípio era Pedro, e Pedro estava com Deus, e Pedro se fez carne? Não podemos, porque Pedro, ele teve princípio, e ele também teve fim. Pedro ele não ressuscitou, ele teve princípio e ele teve fim. Nós não podemos falar isso de qualquer um outro, mas nós podemos falar do Senhor Jesus. Por isso que Jesus disse, aquele que quer vir, negue-se a si mesmo. Deixa aquilo. Eu pergunto aos irmãos, um pastor que dava essa aula sempre falava, né? Na época de Jesus, será que tinha máquina fotográfica? Não tinha, né? Será que Jesus, ele parou, Jesus agora vai pousar para um pintor famoso vai pintá-lo, né? Nós não sabemos, mas nós sabemos aquilo que o Espírito Santo descreve, né? Cabelos brancos, espada aguda, olhos como chama de fogo que tudo vê, pés de latão reluzente, a veste branca, cingido de linho. Esse é um Jesus glorificado. Então, às vezes as pessoas fazem uma imagem do Senhor Jesus, um Jesus que veio em carne. O próprio João fala, né? Ele se fez carne e habitou entre nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas não é um Jesus, às vezes as pessoas fazem mais de um Jesus menino, de um Jesus numa manjedoura, de um Jesus homem, filho do carpinteiro, né, que tem aproximadamente pouco mais de 2000 anos. Ele veio como carne, né? Mas no princípio era o verbo. Antes Jesus estava com Deus, Jesus é criador, e é isso que nós precisamos entender. Ele é eterno. Então, meus irmãos, mais uma vez eu repito,
por mais extraordinária que seja a pessoa, por mais que você olhe para ela, parece, olha, que santidade, né? E quando nós falamos em santidade aqui, a Bíblia fala que eu e você precisamos ser santos, sabia disso? Sede santos, como o vosso Pai que está nos céus é santo. Então, santo não é só uma pessoa que se santificou, que se separou. Não, santo é todo aquele que ouve e obedece a palavra do Senhor. Por isso que o profeta Samuel, pela palavra de Deus, ele diz, olha, o teimar, o porfiar, né, é idolatria. E quando que eu estou teimando, quando eu estou porfiando? Quando eu deixo de adorar o Deus verdadeiro, porque é uma ordem do Senhor, quando eu desobedeço e passo a adorar outros deuses, passo a me prostrar diante de outros deuses, passo a entender que todos os deuses levam ao céu, que Jesus leva, mas que também os outros levam, né? Que Pedro leva, que João leva, que Maria leva, nossa irmã Maria. Às vezes as pessoas, eu achava, eu era de lá também, fazia parte da igreja romana, e quando falavam de Maria, mas eu ficava doido, mas por que isso, esse negócio, né? Meus irmãos, Maria foi uma serva, nossa irmã querida, que o anjo, quando apresentou, bem-aventurada, mas Maria não era bem-aventurada, pastor, ela era bem-aventurada, como eu e você somos bem-aventurados também. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha, o Senhor disse ali, ó, bem-aventurado vós quando vos maldisserem, né? As bem-aventuranças, elas nos alcançam também, porque nós somos felizes. O Senhor também disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Quem está revelando isso para os irmãos nessa manhã, não é a razão, não é a carne, não é o sangue, mas é o Espírito Santo, que está abrindo os olhos dos irmãos. A nossa irmã Maria, a grande característica dela era a humildade. Quando ela glorificou a Deus, dizendo, olha, pela bênção de poder gerar, de poder carregar o Salvador, ela disse, olha, Deus, eu te glorifico porque tu atentaste para a baixeza da tua serva. Então Maria nunca foi senhora, ela sempre foi serva. E nós podemos olhar na palavra do Senhor, procurar um conselho de Maria. Onde é que está um conselho de Maria aqui? Nós vamos lá, vamos fazer como o pastor Sérgio disse aqui, vamos de capa a capa, começar a ler a palavra. Sabe o único conselho que Maria deu? Um só, nossa irmã Maria, serva amada do Senhor, né? Ela deu um conselho, está lá em João 2, nas bodas de Caná da Galileia, quando faltou vinho naquele casamento, que Jesus foi convidado, ela se apavorou, né? Agora eu tenho que fazer alguma coisa aqui, faltou vinho, olha, foi para Jesus, faltou vinho, e Jesus, quando a gente olha, até parece que ele foi ríspido com ela, dizendo, mulher, que tenho eu contigo? Mas ele não foi ríspido, porque Jesus, ele cumpria o projeto do Pai. Ele só estava dizendo que o compromisso dele não é com o homem, não é com o tempo do homem, mas é com o tempo do Pai, é com aquilo que é o projeto da eternidade. Ele disse, calma, eu vou operar, mas é no tempo do Pai. Então o que Maria disse? O único conselho que Maria deixou na palavra para nós como servos, ouvi a Ele, fazei tudo o que Ele vos disser, atentai para o que Ele vos disser. É a única coisa, meus irmãos, o servo dessa obra, o servo que tem uma experiência com o Espírito Santo, a única coisa que ele faz é apontar para Jesus e dizer, esse é o meu Salvador, esse é o meu Senhor. Então nós não podemos dizer, né, que nós vamos nos encontrar um dia assim, com Maria, com Pedro, com João, com os servos, né, porque eles também entenderam que Jesus era o seu único e suficiente Salvador. Amém? Pode passar aqui, acho que tem mais um texto, né? Apocalipse fala assim, irmãos, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, se prostituem, homicidas e os idólatras. Um pouquinho antes, no capítulo 21, fala que a parte dos idólatras será no lago de fogo. Então, quando, meus irmãos, nós ouvimos isso, vem um temor no nosso coração, né? Por quê? Nós precisamos entender que a verdadeira adoração, que é o contrário da idolatria, ela vem da eternidade. Ah, pastor, mas eu não posso estar onde tem ídolo, participar. O apóstolo Paulo, para a gente finalizar aqui, tem um texto lá, depois os irmãos leem com calma, 1 Coríntios 10, 20, que fala assim, ó, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam não a Deus, mas aos demônios. E não quero que sejais participantes dos demônios. Então, o culto, porque o que é culto? É sacrifício. Sacrifício é do latim, né? Sacro ofício. É cultuar de forma sagrada. É culto. É oferecer culto a Deus. E o culto na presença de ídolos é culto aos demônios. Mas o apóstolo Paulo, pelo Espírito, fala, mas o ídolo é alguma coisa? O ídolo não é nada. Mas aquele que fez o ídolo e que quer a adoração desde o princípio, ele se coloca por trás para receber a adoração.
O único que é digno de adoração. O adversário sabe disso. Ele se coloca por trás do ídolo para receber adoração. Então, nós precisamos tomar uma posição nesse dia. Senhor, eu não quero. Ah, pastor, mas eu não tenho, mas... mas eu estou lá no meu trabalho e tem um ídolo lá. É seu? Não é, então deixa lá. Né? Mas eu estou na repartição, deixa lá. Né? Contra Israel não vale encantamento, o Senhor nos guarda, não é nosso, né? Mas teve uma experiência de um irmão uma vez que um familiar faleceu e deixou para ele um crucifixo todo cravejado, banhado a ouro, aquela coisa, aquela peça, além de bonita, muito cara. E o irmão veio conversar com o pastor: pastor, olha só, eu recebi isso aqui de herança, pastor, eu sei que não é certo, mas não sei o que fazer. Daí o pastor até brinca com ele: ó, meu irmão, se eu não sei o que fazer também, porque eu estou acostumado a lidar com idólatra pé de chinelo. Idólatra rico, eu já não sei muito o que fazer, né? Meus irmãos, brincadeiras à parte aqui, mas o Senhor quer que nós entendamos que o Senhor Jesus é o único digno da nossa adoração, do nosso louvor. É aquele que morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, e é aquele que vai voltar para nos buscar. E no nosso coração, a única adoração deve ser a Ele, que vive desde os séculos dos séculos. Amém. Amém? Vamos glorificar o Senhor com louvor. De pé, irmãos. Glória a Deus. Jesus, um dom espiritual, louvado seja o nome. O Senhor mostrava que nós estávamos diante de um vale, mas nós tínhamos alguém que segurava a nossa mão. Aleluia. Ele estava bem vivo porque nós sentimos o aperto da mão dele junto a nós. Louvado seja o Senhor. Eu ouvia a voz dele. Ele falava, ele com uma mão segurava a nossa e a outra apontava o caminho. Glória a Deus. E eu via que nós, diante daquele vale, se nós soltássemos a mão dele, nós iríamos ver muitas coisas. Iríamos ver o caminho que nós achávamos que devíamos andar, um lugar onde nós devíamos atravessar. Mas ele era o único que era conhecedor do segredo de passar por aquele vale. Glória a Jesus. Então nós optávamos em deixar com que ele nos conduzisse, porque ele estava vivo. Amém. Passou a visão. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor já passou pelo vale da sombra da morte. E Ele ressuscitou e Ele tem um caminho novo para você. Fica firme com Ele e deixa Ele te conduzir, que o final desse caminho é a eternidade com Deus. Pastor Wagner. Interessante que o Senhor mostrava, era como um filme. Eu via nós, crianças, todos nós crianças, e nós caminhávamos e do nosso lado um ser celestial. Eu via aquele ser, ele pegava uma criança na mão, puxava para perto dele, a outra criança puxava para perto dele. Glória a Jesus. Eu vi uma senhora e o Senhor mostrava para mim essa senhora como criança. E quando ela era criança, ela passou ali por um momento de morte. Ela ficou à beira da morte. E na hora da morte, aquele ser tirou da morte. Aleluia. E a livrou. Glória a Deus. E nesses anos todos, ela acha que foi uma crença dela que a livrou. E ela tem em casa algo que ela crê que aquilo livrou ela. Mas nesse dia eu falava assim: não foi o que te livrou, não foi a imagem, mas foi o seu Senhor que te livrou. Aleluia. Glória a Deus. Você falava assim: eu vou tirar do teu coração a adoração a outras coisas. Glória a Deus. E você volta para casa, você vai tirar aquilo da sua casa, porque no lugar dela é o Senhor que vai estar presente. Aleluia.
esse Deus que livrou da morte. Glória a Deus. Mas durante essa Glória a Jesus. mensagem que o pastor trouxe, essa irmã aqui, ela ficou com o coração doído. Mas não pode estar falando mal da minha crença. Naquele instante ela sentiu uma dor no coração. Eu vi assim que ela pensava, vou morrer. Mas não era para a morte. É porque o Senhor botava no coração, na mão, no coração dela e tirava todo o sentimento. E eu vi que no final dessa aula ela começava a glorificar o Senhor. Louvado o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer trazer libertações. É isso que Ele quer. Porque no dicionário de Jesus Cristo não há morte, mas a vida e vida em abundância. O peso disso que está na sua vida vai sair em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu estava aqui lembrando, irmão, resgatando um dom que o Senhor deu logo pela manhã, que nós tínhamos aqui um balizador. Alguns chegavam maiores e outros chegavam menores. Mas o Senhor queria igualar a todos. O Senhor quer igualar a nossa vida naquilo que é bom, que é bênção, que é graça. O melhor lugar para você estar, sabe onde é? Sabe ou não? É onde Deus quer que você esteja. Nem maior, nem menor, nem mais, nem menos. É no projeto de Deus. Porque esse projeto de Deus, irmãos, ele é seguro e ele nos leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar.